Eu quero ler um texto com você, que está no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. O capítulo é o capítulo de número 4. Hoje é um dia atípico, né? Hoje é, para quem é pai, é o nosso dia, o dia dos pais, né? E eu quero trazer uma palavra para a igreja, e principalmente aos pais nessa noite, acerca dessa que é talvez uma das tarefas mais difíceis do mundo, que é a criação de filhos. Tanto para o papai quanto para a mamãe, né? Essa palavra hoje é para vocês dois. Mas como a gente está comemorando o Dia dos Pais, vai uma tônica maior, né? Uma palavra mais direcionada aos pais, ao homem, ao cabeça da casa, aquele que é o responsável, né? Na presença de Deus, pelo sucesso da casa. Então eu quero fazer isso nessa noite, falar com vocês sobre esse assunto. E para tanto quero fazer menção desse texto. 1 Samuel capítulo 4, você encontrou? Amém? Diz assim: e veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor, dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha o homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que ali estava, assentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estava com seus olhos escurecidos, que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha,
Disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança do povo, e além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo a menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois destes à luz um filho. Ela porém não respondeu, nem fez caso disso, e chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca da aliança. Amém? Até aí. Irmãos, como eu disse, hoje é o dia dos pais, e Deus me deu uma palavra que eu queria deixar com vocês hoje. Você que é pai e mãe, e é você que não é, mas que vai ser. Amém? São princípios de Deus para a nossa vida. E dei um tema na minha mensagem que ficou assim: como não fracassar como pai. Como não fracassar nesta missão? Irmãos, há sinais de desintegração total da família por todos os lados. O índice de divórcios e separações no nosso país e em alguns países do mundo também está chegando ao número alarmante de cada 100 casamentos, 50 terminam em divórcio. A infidelidade conjugal está se tornando uma epidemia perigosíssima. Em um relatório sobre família, constatou-se que 75% dos maridos entrevistados são infiéis às suas esposas. 63% das mulheres também são infiéis aos seus maridos. E outra pesquisa realizada recentemente com cerca de 3 milhões, presta atenção, 3 milhões de pessoas, a mesma pergunta, em que 14% dessas pessoas responderam que já foram infiéis aos seus cônjuges. A pornografia tem escravizado hoje mais de 30% da população. O homossexualismo está ultrapassando a fronteira dos 10% da população. Os pais estão cada vez mais ocupados e, consequentemente, os filhos cada vez vão mais se distanciando de um relacionamento estável com a família. Nós estamos assistindo à morte do diálogo na família. A família de Eli é um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo, mas desintegrou-se. Eli era um grande, famoso homem, famoso fora dos portões,
na palavra e intercedia pelo povo. O nome de Eli significa Jeová é o meu Deus. Ele era um homem de fé. Ele era a boca de Deus na terra. Porque certa feita ele foi usado e disse para Ana: vá para a sua casa e o Senhor vai lhe conceder a petição que você fez. Ele era um homem de Deus. E assim aconteceu na vida de Ana. Ele era um homem espiritualmente sensível. Quando Deus falou com o jovem Samuel, foi ele quem teve a sensibilidade de enxergar e de notar que era o Senhor que estava falando com Samuel. Ele discerniu a presença de Deus. Ele era um homem capaz de discernir a voz de Deus. Era um homem com poder espiritual. Ele era um líder estável em seu trabalho. Ele não foi um homem inconstante. Ele ministrou e ensinou 40 anos como sacerdote e juiz da palavra de Deus. Ele era um homem estável em seu trabalho, um líder de excelência entre o povo. Essa família tinha tudo para dar certo, mas se despedaçou, desintegrou-se. Os filhos de Eli tinham tudo para ser uma bênção. Eles tinham um pai crente, eles tinham um pai líder experiente. Eles nasceram numa família sacerdotal, cresceram num ambiente sagrado. Eles mesmos depois vieram a se tornar sacerdotes. Mas não obstante serem sacerdotes, se tornaram absolutamente profanos. Eram incrédulos, rebeldes, blasfemos, filhos de Belial. Eles eram sacerdotes profissionais, se tornaram profissionais da religião, conviviam com o sagrado, mas não tinham respeito com Deus e com o sagrado, nem com a lei de Deus e nem com o povo. Eles cresceram na igreja, mas não no Senhor. Quanto mais perto da igreja, mais longe do Senhor. Eles lideraram e ensinaram o povo, mas eram ímpios. Eles eram sacerdotes, mas desprezavam o culto divino. Eles não respeitavam a orientação da própria palavra de Deus quanto às ofertas trazidas à casa de Deus. Eles exerciam os sacerdotes apenas para satisfazer o seu apetite. Não davam honra ao nome do Senhor. Para eles o ritual era apenas uma tarefa pública para lhes levar comida ao estômago. Estavam na igreja, trabalhavam na igreja, mas não conheciam a Deus. Desrespeitavam as coisas de Deus. Eles eram sacerdotes, mas viviam escandalosamente na imoralidade. E nós não estamos falando de um ímpio. Nós estamos falando de crianças que foram criadas na casa de Deus. Ofni e Finéias foram criados para servir ao Senhor. Eles eram sacerdotes, mas faziam o povo tropeçar. Porque, irmãos, os pecados do líder sempre são mais graves, mais hipócritas e mais desastrosos. Mais graves, porque mais hipócritas, porque combatem aquilo que praticam, e mais danoso, porque os pecados do mestre são os mestres do pecado, e assim eles faziam o povo tropeçar. Eles não eram neutros, eles eram uma pedra de tropeço. Charles Randall Spurgeon disse o seguinte:
Não há um maior instrumento do diabo dentro da igreja do que um ministro ímpio e impuro. Eles eram sacerdotes, mas não ouviram conselhos de advertência da parte de Deus. Eles não honravam nem a seu pai Eli e nem a Deus. Quem desobedece aos pais, desobedece a Deus. O pecado da rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Filhos rebeldes são a vergonha dos pais. Ele foi um homem que fracassou no maior de todos os ministérios. Deixa eu te dizer algo, irmão. Não há ministério na terra mais importante do que o ministério da nossa casa. Não existe posição a se alcançar no reino de Deus mais nobre do que ser pai e mãe. Ele foi um pai ausente, que não tinha tempo para os filhos. Ele era um pai que nunca estava em casa, sempre ocupado cuidando do filho dos outros. Olha só que tragédia. Cuidando do filho dos outros, ouvindo, aconselhando famílias, ajudando as famílias a resolver os problemas, e se esqueceu da sua casa e dos seus filhos. Que tragédia! Os outros pais podiam sempre contar com ele, mas a sua família, os seus filhos, não podiam ter um pai em casa. O Filipe e Inés não tinham um pai disponível. Eles moravam dentro da igreja, mas não tinham um pai presente. Irmãos, isso é muito importante por demais que você escute. Quando os filhos são pequenos, eles querem a nossa presença, eles querem brincar conosco. E sabe de uma coisa que vai acontecer, pode ter certeza? Eles vão crescer. Você vai ter saudade do dia de brincar de guerra de travesseiro com seu filho. Porque hoje eu tive saudade disso. Do tempo em que o Daniel era bebezinho. E hoje está longe, inclusive do dia dos pais. É preciso tirar tempo de qualidade para a nossa casa, para os nossos filhos. Muitos pais hoje estão inventando ocupações desnecessárias até. Não estou dizendo do tempo que você precisa ficar fora para trazer o pão à mesa. Eu estou dizendo daquele tempo que você poderia estar com seus filhos e você não faz. Sempre dizendo, um dia desses nós teremos mais tempo. E esse tempo nunca chega. O diabo está morrendo dentro dos lares. Pais que nunca elogiam seus filhos. O filho chega e diz: pai, tirei segundo lugar. O pai diz: não é possível. Você não tem vergonha na sua cara, não? Como é que você fica em segundo? Eu não criei filho para ficar em segundo. Eu criei filho para ficar em primeiro. Ao invés de dizer: meu filho, que bênção. Porque talvez ele ficou em segundo numa classe 40. Hã? É bênção? É bênção, mãe? É bênção? Nós precisamos aprender. Pai, tirei 90 na prova de matemática. Deixa eu falar, 90 em matemática é um gênio. Já é um gênio. 90 em matemática. E o pai diz: não é possível. Quando eu tinha sua idade, eu tirava 100. Não podemos fazer
compensa o fracasso no nosso lar, na nossa casa. Sabe qual é o maior problema? O problema é que os filhos não têm o mesmo crédito que a empresa, que o patrão, que o telefone celular, que o computador, que o futebol. Não podemos substituir a nossa presença por qualquer coisa que seja. Eli foi um pai omisso. Não abriu os olhos para ver os sinais de perigos dentro do seu lar. E a advertência veio do público em geral. Ele sabia dos acontecimentos, porque o povo falava para ele acerca da conduta errada dos seus filhos. Você sabia que a gente às vezes faz isso? Que a conduta errada dos nossos filhos está chegando aos nossos ouvidos por outra pessoa, e nós fazemos é ignorar ou ficar com raiva. Ele estava ignorando o que o povo estava dizendo. O que eles estavam fazendo era mal. E o povo dizia ali: a sua imagem vai ficar arranhada por causa dos seus filhos. A obra de Deus será prejudicada por causa dos seus filhos. Mas a advertência de ele é frouxa com os filhos. Ele exorta os filhos, mas não os disciplina, não os pune, nem os afasta do sacerdócio. Ele exorta com palavras, mas não com ação. Sabendo que os seus filhos não tinham conduta para ser sacerdote, continuava a avalizar o ministério sacerdotal deles. E um profeta anônimo denunciou o pecado dos filhos de Eli e lavrou a sentença que o ministério deles iria cessar. Apontou a autoridade da sentença, porque o profeta diz: assim diz o Senhor, e mostra o princípio sobre o qual Deus ia exercer essa autoridade. Irmãos, é preciso prestar atenção àqueles que me honram, diz o Senhor, eu honrarei. O profeta fala sobre a repreensão de Deus no versículo 30, sobre a rejeição de Deus, e nos versos 31 e 34, sobre o castigo de Deus. A advertência veio do próprio Deus através de Samuel. Para os critérios de avaliação de Deus, a prova de fogo da liderança de um pai não reside no âmbito de suas habilidades sociais, relações públicas, mas em casa. Lá na primeira carta de Timóteo vai falar sobre isso. Que o que avaliza, que o que autentica o ministério de alguém é como ele governa a sua casa. Ele foi omisso em corrigir os seus filhos, diante de tantas advertências que ele teve. Ele foi um débil em ignorar essas advertências. Faltou autoridade, faltou pulso, faltou firmeza. E ontem eu estava assistindo Superman. Pensa, uma menina do tamanho desse gasofilácio. Pense, que vontade que me deu de entrar dentro da televisão e chute, irmão, murro, tapa na cara, xingando. Falta de pulso. E aí eu achei interessante a dinâmica da Superman. Fez a foto do tamanho da criancinha, dos dois meninos, um homem e a menina. O menino mais alto, um pouquinho mais maior, devia ter uns 12 anos por aí, e a menina uns 5.
A Supernanny nos levou para o precipício. Colocou as duas fotinhas dos meninos diante dos pais. E digo, agora empurra os seus filhos no precipício. Não. O pai e a mãe não. Empurre. Porque é isso que vocês estão fazendo na vida deles. Empurrar os seus filhos no precipício é o que vocês estão fazendo todo dia. E aquele pai, aquela mãe, em lágrimas, empurrou a foto, sua foto, para dar um choque de realidade daqueles pais. Vocês precisam se posicionar. Deixa eu te dizer algo, irmão. Se posicione para corrigir seus filhos. Porque nós estamos falando de uma família sacerdotal. Esse texto não é o retrato de uma família que não servia a Deus. O texto que nós lemos, essa história é a história de uma família crente, servo de Deus. O pai era sacerdote e os filhos também. Todas as vezes que você precisar corrigir o seu filho, não tenha medo de o fazer. Você está abençoando a vida dele. Não seja omisso. Ele foi um pai bonachão. Ele amou mais os seus filhos do que a Deus ao permitir que eles continuassem na prática de todos os pecados que eles estavam envolvidos. E mesmo assim continuar no exercício do sacerdócio. Sabe aquele pai bonachão? O menino está... Irmão, isso me mata. Quando acontecer, já pode saber que eu estou morrendo mesmo. Meu bebezinho, não faz isso, vem cá. Toma vergonha na sua cara. Não joga o seu filho no precipício. Assuma o seu papel de pai e mãe. Você sabe que tem filhos aqui que chutam a canela dos professores? Eu estou para ir lá, viu? Eu estou para ir lá. A sorte deles é que enquanto eles estão fazendo isso, eu estou aqui, eu volto agora. Mas o pastor Vinícius vai vir para cá pegar. Josivaldo, e aí, ó, o pastor vai, vai chutar a canela do seu pai e da sua mãe, se eles perderem. Aqui não. Irmãos, aqui é o limite. Se nós fracassarmos como igreja e como agentes de Deus na vida das pessoas aqui, irmão, tudo está perdido. Acabou. Se a palavra de Deus não resolver, acabou, irmão. Pode pagar de novo. Pai bonachão. Provérbios 19:18 vai dizer: castigue a teu filho enquanto há esperança. Enquanto há esperança. Porque depois que ele estiver no erro, no pecado, quando ele se desviar do caminho de Deus, aí já é tarde, não tem mais jeito. Davi foi outro pai omisso. Não tinha coragem de confrontar os seus filhos e os perdeu. A casa de Davi virou uma desordem. Amor violentou a sua irmã Tamar dentro da casa de Davi. Absalão, o seu outro filho mais velho, ao saber do fato, logo mais à frente, espera um pouquinho, não faz a hora, mas depois mata o seu irmão. E depois Absalão perde a sua vida também. Por quê? Porque Davi foi um pai bonachão. Tem filho hoje que não é pai. Pai que tem se tornado refém dos filhos. Repita comigo: misericórdia. Ele foi um pai conivente. Ele não
apenas deixou de corrigir seus filhos, ele se tornou participante dos pecados dos seus filhos. A Bíblia diz que ele morreu pesado. E por quê? Porque ele estava engordando das melhores ofertas do povo de Israel. Ele também comeu a carne que os seus filhos haviam tomado, do sacrifício que os seus filhos fizeram inescrupulosamente, sem discernir o que estavam fazendo. Ao invés de ele corrigir, ele participou. Ele aceitou o estilo de vida que os seus filhos levavam. Ele se tornou parceiro dos pecados dos seus filhos. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem em casa, anteontem, sexta-feira, em que um jovem de 18 anos tirou a vida de outro jovem dentro de uma locadora em Anápolis. Pulou para dentro do balcão e, tremendo com a arma, ela disparou e matou o outro jovem. E o repórter entrou na cadeia e foi perguntar por que ele tinha feito aquilo. Ao que ele respondeu com a maior tranquilidade: eu pedi uma moto para o meu pai, ele não me deu. Eu pedi uma moto para minha mãe, ela não me deu. Pedi para o meu avô também, ele não me deu. Aí eu fui roubado. Tragédia, irmão. Por omissão, passividade. Ele foi um pai assim, passivo ao fatalismo. Ele aceitou passivamente a decretação da derrota sobre a sua casa. Ele não reagiu. Ele não clamou por misericórdia, ele não orou. Ele entregou os pontos. Ele não tinha mais força para lutar pela salvação da sua casa. Já te dizer algo, irmão, que está aqui. Você que é pai e mãe, não entregue os pontos na sua casa. Não desista. Não abra mão da sua família. Você não gerou filhos para a morte nem para a derrota. Deus te deu filhos para que eles sejam homens e mulheres de Deus. Nós não geramos filhos para o cativeiro. Ore, lute, chore, jejue para a salvação dos seus filhos. Lições práticas então para a gente levar para casa. Cuidado. O perigo de cuidar dos outros e não cuidar da própria família. Segundo, o perigo de ser famoso para fora dos portões e não ter autoridade dentro de casa. Terceiro, o perigo de nos acostumarmos com as coisas sagradas e perdermos o temor do Senhor. Quarto, o perigo de nos conformarmos com mais preocupados em agradá-los do que honrar a Deus. O perigo de aceitarmos passivamente a decretação da derrota da nossa família. Cuidado, o perigo de não estarmos atentos para o fato de que o cálice da ira de Deus pode encher-se e então não haver mais esperança para a nossa casa. A família de Eli acaba em tragédia porque pensou que podia fazer a obra de Deus sem santidade. Enfrentaram os filisteus, 4.000 morreram. Ofni e Finéias trazem a arca, símbolo da presença de Deus, mas a arca é roubada e eles morrem, e mais 30.000 homens junto com eles. E ele recebe a notícia da tragédia, cai na cadeira, quebra o pescoço e morre. E a sua nora dá luz a um filho, e o nome colocado dele foi Icabode. Foi-se a glória de Deus.
a glória de Deus jamais pode sair da nossa casa. E para concluir, eu queria dizer assim: ser pai é um sublime privilégio, mas também uma imensa responsabilidade. Não basta gerar filhos, é preciso fazer grandes investimentos na vida deles, para educá-los e prepará-los para a vida. Muitos homens tornam-se famosos e alcançam o apogeu do sucesso na carreira profissional, mas poucos têm êxito no recuo do lar. Paternidade responsável é um grande desafio ainda hoje. Estabelecer limites é preciso. Uma criança que entra dentro de uma loja para assaltar, para roubar, para comprar moto e não ganhou, é uma pessoa que nunca aprendeu limites. Tudo que aquele moço queria foi dito sim. O dia que disse não, olha a tragédia que aconteceu. Então, alguns princípios importantes. Em primeiro lugar, para ser o pai que faz a diferença. Em primeiro lugar, um pai que faz a diferença é alguém que é um exemplo para os filhos. Antes de um pai ensinar os filhos, ele precisa viver o que ensina. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única eficácia. Antes de inculcar nos filhos a verdade, o pai precisa ter essa verdade no coração. O pai não pode apenas ensinar aos filhos, mas ensinar no caminho. O pai é um espelho, e o espelho demonstra. Nós precisamos de pais que sejam modelo de honestidade, de piedade e de vida cheia de Deus e do Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, um pai que faz a diferença é alguém que encontra tempo para os filhos. Quem ama prioriza. Quem ama encontra tempo para a pessoa amada. Um pai jamais pode sacrificar o importante no altar do urgente. Tudo à nossa volta tem um apelo de urgente, não é verdade? Mas nem sempre o urgente é importante. Seus filhos são importantes. Eles merecem o melhor do nosso tempo, da nossa agenda, da nossa atenção. Se você é um pai e está ocupado a ponto de não ter tempo para os seus filhos, você precisa rever isso. A herança de Deus na vida dos pais não é o dinheiro, mas os filhos. Você já viu que o texto diz assim? Que os filhos são o quê? A nossa herança, não é o dinheiro. Engraçado, a gente pensa que herança é dinheiro. Sua herança são seus filhos. Presentes jamais vão substituir a sua ausência. Seus filhos precisam de você mais do que coisas, mais do que presentes. Terceiro lugar, um pai que faz a diferença é alguém que equilibra correção e encorajamento. O rei Davi pecou contra os seus filhos porque não gostava de contrariá-los. O sacerdote Eli é acusado de amar mais os filhos do que a Deus, porém seu amor não era responsável, porque ele foi conivente com o erro de seus filhos e não teve pulso para corrigi-los. Deixar de corrigir os seus filhos é um grande perigo. Eu já disse aqui e vou repetir. Quem apanhou, levanta a mão. Todos aí, vai.
Tudo lindo. Tudo limpinho, tudo certinho, quebrou nada, né? Não está faltando nada. Virar homem, mulher, porque teve alguém um dia que teve pulso, teve alguém um dia que nos corrigiu, teve alguém um dia que não foi omisso. Os filhos precisam ser estimulados pelos pais. O elogio sincero e a apreciação são ferramentas importantes na formação emocional dos filhos. O filho precisa se sentir amado, protegido, orientado pelos pais. Correção sem encorajamento é castigo. Encorajamento sem correção é bajulação. Ambas as atitudes estão fora do propósito de Deus. Em quarto lugar, um pai que faz a diferença é alguém que cuida da vida espiritual dos filhos. Não basta ter teto, comida, roupa, educação, segurança. O pai precisa prioritariamente conduzir os seus filhos pelos caminhos do Senhor. O pai deve gerar seus filhos não apenas biologicamente, mas também gerá-los espiritualmente. Um pai que faz a diferença é como o patriarca Jó. Jó intercedia todas as madrugadas pelos seus filhos e sempre os chamava para santificá-los. Nós precisamos de pais que aspirem não apenas no sucesso profissional dos seus filhos e invistam não apenas no êxito estudantil deles, mas pais que buscam prioritariamente a salvação de seus filhos. Não basta ter filhos brilhantes, precisamos ter filhos salvos e brilhantes. Amém? Nossos filhos são mais filhos de Deus do que nós. Eles devem ser criados para realizar os sonhos de Deus mais do que os nossos. Eles devem viver para a glória de Deus mais do que para a nossa realização pessoal. E eu termino dizendo a você, pai que me ouve, não seja ausente, não seja omisso, não seja morochão, não seja estúpido, não seja louco. Assuma o papel que Deus confiou a você. O conselho da palavra de Deus para os filhos de Israel era: ensine os seus filhos no caminho, onde eles forem deitar, escrevam na palma de suas mãos, na testa. Ensine eles a servir ao Senhor. Meu irmão, a grande utopia de mudar o mundo só será possível se nós mudarmos a criação de filhos. Não tem outro caminho. E Deus confiou a você tesouros. Você tem em mãos tesouros. Não seja negligente. Não admita que os seus filhos façam errado e continuem fazendo errado e você apoiando. Não faça isso. Isso é loucura. Você não vai estar conduzindo o seu filho para o caminho, mas você vai estar conduzindo os seus filhos para o abismo. Não faça isso. Deus confiou a você, então faça bem feito. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. E a minha oração nessa noite é que nós, como pais, venhamos assumir esse papel, que não é fácil,
mas não é impossível. Com Deus nós vamos conseguir. Amém? Vamos conseguir. Deus confiou em você essa tarefa. Então Deus sabia o que estava fazendo. Amém? Deus sabia. Deus sabia que podia contar com você. E eu quero nessa oração pedir a Deus que te dê graça, conhecimento, ousadia, coragem para criar o seu filho na presença de Deus. E assim eles vão crescer. E depois que estiverem grandes, homens, mulheres, não vão se desviar dos caminhos do Senhor. Amém? E para você que não gosta de disciplinar seu filho, continue fazendo isso. E amanhã a gente conversa. Você que não é de acordo, eu sou de acordo com disciplina, pastor. Continue. Depois a gente conversa. Você que quer ir contra a palavra de Deus, continue. Depois a gente conversa. E eu vou dizer com a cara mais leve do mundo para você: vai de novo. Vai de novo o que você está fazendo. Passa a mão na cabeça dele. Deixa ele fazer e acontecer. Não era assim que você queria? Está aí o resultado. Bem-vindo à realidade que você mesmo plantou, que você mesmo incentivou. Quando você estiver passando vergonha com seus filhos, porque a Bíblia diz que o filho sem correção é a vergonha dos pais. Escute o conselho da palavra de Deus. Eli não escutou e o preço foi alto. O preço foi caro. Davi não escutou, o preço foi caro. Feche os seus olhos, meu querido. Senhor, nessa noite nós queremos te pedir. Nos ajude a sermos pais melhores. Ó Deus, a história que nós vimos hoje é uma história trágica, horrível. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nós não queremos viver isso na nossa família. Nos ensine, ó Deus, a sermos pais presentes, pais com pulso, pais que tenham coragem de disciplinar os seus filhos, pais que não sejam pais bonachões, que tudo pode, tudo vale. Não, meu Deus, tenha misericórdia das famílias aqui representadas. Ó Deus, e que esta noite seja uma noite para nós refletirmos acerca da maneira que nós estamos conduzindo a nossa casa, criando os nossos filhos, conduzindo a nossa família. Nós não queremos ter sucesso lá fora, dos portões para fora da nossa casa, sermos pessoas bem-sucedidas, conhecidas, e dentro dos portões, dentro da nossa casa, sermos um fracasso. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa família, tenha misericórdia dos nossos filhos. Nós oramos assim nessa noite, pedindo ao Senhor graça e misericórdia para criar os nossos filhos nos teus caminhos, e que mesmo, Deus, dentro da igreja, eles não possam se desviar como desviou os filhos de Eli, que estavam dentro do templo, dentro da igreja, que serviam a Deus, mas que morreram de uma forma totalmente trágica, porque foram irresponsáveis com a tua glória, com a tua graça. Em nome de Jesus, eu abençoo nessa noite cada pai, cada mãe,
possamos viver segundo os teus princípios. Oramos essa